Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E hoje nós estaremos trazendo mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 6º tema, as 4 bestas e os impérios mundiais. No programa passado, trouxemos o tema Daniel e a predição da história mundial. Nabucodonosor, rei de Babilônia, na sua cama, pensava o que aconteceria após seus dias e teve um sonho. Ao profeta Daniel, Deus revelou o sonho e a sua interpretação. Deus, por meio do sonho dado a Nabucodonosor, mostrou uma grande estátua na figura de um homem. Por meio deste sonho, Deus revelou o desenvolvimento político de impérios até os dias da inauguração do reino milenar de Cristo. Você viu que a cabeça da estátua era de ouro, os braços de prata, as coxas e o ventre de cobre, as pernas de ferro, os pés ferro misturado com barro. Deus, por meio do profeta, deixa claro que cada uma destas partes da estátua representam um império. Mostramos que os pés de ferro e barro representam a divisão do Império Romano e a formação das nações da Europa. Mostramos que estas nações europeias foram responsáveis pela colonização de inúmeros países. Você viu que no sonho, uma pedra cortada sem auxílio de mãos feria a estátua nos pés e esmiuça o ouro, que é o Império Babilônico, representado pela cabeça, e a prata, o Império Medo e Persas, representado pelo peito e braços, o cobre, o Império Grego, representado pelas coxas e o ventre, o ferro, o Império Romano, representado pelas 2 pernas de ferro. Apresentamos em paralelo com a narração profética os registros históricos. Trouxemos alguns detalhes históricos em harmonia com a profecia. Mostramos que aconteceu como Deus mostrou. Após a queda do Império Romano, muitos líderes políticos se esforçaram para unir as nações em um novo império, porém sem êxito. Como a profecia previa, barro e ferro não se ligam. Deixamos claro que o 5º governo mundial será o de Jesus. Ficou claro que não há espaço para o surgimento do governo mundial do anticristo. Estamos vivendo hoje um domínio político onde o poder é exercido por várias nações. E segundo a palavra de Deus, a volta de Jesus se dará neste cenário. Se você não acompanhou a apresentação do programa passado, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será ampliado. Isaías 46, verso 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia um fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Nosso tema hoje, as 4 bestas e os impérios mundiais. No estudo passado, nós tivemos a oportunidade de ver a forma usada por Deus para revelar os futuros acontecimentos políticos a Nabucodonosor. E deu ao profeta Daniel, isso nós vemos em Daniel capítulo 2, o privilégio de desvendar e trazer ao rei a revelação dos acontecimentos políticos vindouros, compreendidos desde seu reino até a vinda gloriosa do reino milenar messiânico. E hoje traremos revelações de Daniel 7, as quais, por sonhos e visões, foram dadas ao profeta Daniel. Neste estudo, Deus confirma tudo o que havia mostrado a Nabucodonosor por meio do sonho da grande estátua e acrescenta vários detalhes e um fato novo: o surgimento de poderes políticos e religiosos originado em meio à fragmentação dos impérios. E assim nós vemos que o profeta entende e deixa claro que surgiriam poderes que tentariam extinguir os santos do Altíssimo. As profecias confirmam também
que os reinos do mundo hoje, nas mãos dos governantes terrenos, passará a pertencer aos santos do Altíssimo. Daniel 7, versículo 1 ao 3, ele diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferente um dos outros, subiam do mar. O profeta afirma: os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. 4 animais, 4 bestas grandes, diferente umas das outras, subiam do mar. Precisamos nós aqui buscar entender por meio das escrituras o que simboliza em profecia ventos, mar e animais. Mar e águas em profecias podem representar povos, multidões, nações, línguas. Apocalipse 17, verso 1 e o verso 15, você vai perceber isso. Isaías 8, verso 7. 4 ventos combatendo no mar. Guerra entre os povos da terra. Jeremias 49, verso 35 ao 37, confirma isso. Oséias 13, verso 15 e 16, mostra que ventos é guerra mesmo. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7, 17, a interpretação está aí. São 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7, verso 2 e 3. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que guerras agitavam os povos e nações. E 4 reinos grandes, diferente um dos outros, subiam dos povos e nações. Nós parafraseamos o texto de Daniel 7, verso 2 e 3, conforme a compreensão trazida para nós dos significados de ventos, mar e animais. Daniel 7, verso 16 ao 18, Daniel diz assim: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Ele queria saber o que estava acontecendo. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Ele disse: esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Eu fico maravilhado sempre porque todas as vezes que as profecias falam e apresentam o domínio dos homens, a organização política dos homens, Deus ele faz questão de dizer que o reino será dado ao povo seu. Isso é maravilhoso. Como sabemos, a profecia é a história contada com antecedência. Sendo assim, a história está em harmonia com os acontecimentos proféticos. Acredito que você já percebeu, como eu já disse, que todas as vezes que Deus fala do reino dos homens, ele deixa claro que apesar de tudo, os reinos do mundo virá sim, será do seu povo. Nós acreditamos nisso e por isso nós oramos constantemente: venha o teu reino. Nesta profecia hoje nós teremos a oportunidade de vermos aqui vários detalhes. Em Daniel 2 nós trouxemos a formação desses 4 reinos, mas aqui nós traremos detalhes importantíssimos que vai nos ajudar a enxergar na história o acontecimento destes fatos. Em Daniel capítulo 7, dos versos 2 ao 4, falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferente um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O profeta descreve: o primeiro animal era como um leão, tinha asas de águia. É quase que universalmente reconhecido este leão como a Babilônia, mesmo na história. Enquanto Daniel olhava, as asas foram arrancadas, limitando o seu potencial, nós podemos dizer aqui, para futuras conquistas. O profeta diz: ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado mente de homem.
Muitos acreditam que isso se refere ao tempo em que Deus julgou Nabucodonosor por seu orgulho, fazendo-o ficar como um animal durante 7 anos. E ele emergiu então com uma nova atitude diante de Deus. Após este acontecimento, Nabucodonosor, que era rei do Império Babilônico, ele disse: no mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a mim a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4, verso 36 e 37. Nada melhor para figurar esse levantar e pôr de pé como se fosse um homem. Nabucodonosor, antes de ter contato com o Deus de Israel, com o nosso Deus, ele tinha um comportamento como se fosse um animal mesmo. E tudo indica, até na história, que a partir disso Nabucodonosor ele foi mais consciente, ele foi mais sincero, ele foi assim, mais justo nos seus juízos que fazia. Então, vendo alguns detalhes, nós compreendemos que o primeiro reino, Babilônia, é simbolizado por um leão. Isso já bem claro na nossa leitura e explicações. O profeta Jeremias, prevendo as suas conquistas, declarou: um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Olha só, é a compatibilidade, o Espírito Santo revelando a mesma coisa aos profetas. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da sua terra uma desolação. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 4, verso 7. Nós compreendemos asas. Devem designar rapidez de suas conquistas. Disse o Senhor por meio do profeta Abacuque. Ô ministro, o que foi que ele falou pelo profeta Abacuque? Porque eis que suscito os caldeus. Caldeus está falando do reino de Babilônia. Nação amarga e impetuosa que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia, que se apressam a devorar. Abacuque 1, verso 6 a 8. Que descrição, né? Nós compreendemos asas, deslocamento e ação rápida nas conquistas. Jeremias 48, do 40 ao 41. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia, e estenderá suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. E naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. Aqui nós vemos uma profecia que deixa claro o significado de asas. Babilônia estava localizada numa planície fértil, uns 80 quilômetros ao sul da atual Bagdá. Era uma cidade muito impressionante, com imponentes muralhas duplas e cercada por um canal, parecia impossível invadi-la. Era formosa por seus jardins suspensos e templos de grande majestade, com suas torres. Sem dúvida, foi uma das cidades mais grandiosas da antiguidade. Babilônia nos registros bíblicos, Isaías 47, do 5 a 11. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Deus diz: muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não te importastes com essas coisas, nem te lembrastes do fim delas. Agora, pois, ouve isto: tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, olha só a descrição ali, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti,
por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém pode me ver. A tua sabedoria e teu conhecimento, isso te faz desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Quando Deus diz assim: muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança, Deus está falando do tempo em que o povo, o reino de Judá, esteve na mão cativo de Nabucodonosor. Deus está falando disso, e por isso Deus diz que a Babilônia tratou mal o seu povo, e Deus faria juízo contra a Babilônia. Uns 200 anos antes da derrota de Babilônia, o profeta Isaías predisse tanto o nome do rei persa, que a conquistaria, que nem ainda tinha nascido. O profeta fala até a estratégia ousada. Deus disse por meio do profeta Isaías: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45, verso 1. Os profetas Isaías e Jeremias, eles predisseram que os rios de Babilônia, os canais alimentados pelo rio Eufrates, que servia como um fosso de proteção, se secaria. Jeremias 50, verso 38, a espada virá sobre as suas águas. Espada sair das águas, pode isso? Estas secarão, porque a terra é de imagem de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Isaías 44, verso 27. Que digo à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Quando o povo de Israel estava em Babilônia, não havia esperança. Deus havia profetizado que levantaria um rei que concederia ao povo dele liberdade e que daria a oportunidade do povo dele, que estava ali cativo em Babilônia, voltar para suas terras e construir e edificar o templo. E assim, nós temos os registros sagrados que apresentam isso, e a história também apresenta isso. E apresenta esse rei, uns 200 anos antes foi dito dele, o nome dele e a forma. Eles entrariam pelos canais que alimentavam o rio Eufrates. E os historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte, confirmam a exatidão profética da Bíblia, mencionando o fato de que os babilônicos estavam se divertindo na mesma noite em que Ciro conquistou a cidade. Isaías 21, versos 5 e 9, Daniel 5, verso 1 e 4, e o verso 30 apresenta isso. Após desviar o rio Eufrates, foi o que eles fizeram, o exército de Ciro, eles entraram na cidade pelos portões abertos, próximo ao rio, encontrando pouca resistência, e em uma noite, a poderosa Babilônia caiu. O profeta Daniel declarou a sentença de Babilônia, Daniel 5, verso 26 e o 27. E o 30, né? Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então ele estava no banquete e de repente ali começa a escrever na parede uma mão, né? Sim. Vai escrevendo, ele fica assim, espantado. Quem não ouviu o estudo passado, pega o estudo passado, lá nós temos mais detalhes a respeito disso, né? E foi dito pelo profeta Daniel, que foi chamado para interpretar o sonho, e diz: passado foi o teu reino e foi dado aos persas. O profeta disse o nome de quem seria o sucessor, o império que sucederia o Império Babilônico. No capítulo 7 de Daniel, os reinos são representados por animais e a divisão de poderes por chifres. Nesse capítulo que nós estamos estudando, o Império Babilônico, representado por um leão com asas de águia, governou por 87 anos, de 626 a.C. a 539 a.C. No capítulo 2 de Daniel, os reinos são representados por metais e a divisão de poderes
pelos pés e dedos de ferro misturado com barro. O Império Babilônico é representado pela cabeça de ouro da estátua, Daniel 2, verso 38. O que acontece? Essas profecias vão trazer para nós detalhes da profecia de hoje a respeito dos mesmos acontecimentos de Daniel 2. Em Daniel, capítulo 7, verso 5, o profeta Daniel ele diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Nesta profecia, o urso representa o Império Medo-Persa. O urso levantando sobre um de seus lados parece indicar a crescente dominação da Pérsia, que finalmente absolveu os medos. As costelas entre os dentes do urso representam 3 reinos que ele devorou. Em cumprimento à profecia de Daniel, o Império Medo-Persa mostrou um apetite insaciável e conquistou o reino da Lídia, que caiu sob o poder de Ciro em 546 a.C., o Império Babilônico, anexado em 539, derrotado por Ciro em 539, e o Egito, dominado sob o poder de Cambinés II, filho de Ciro, em 525. Ao urso foi dito: levanta-te, devora muita carne. Daniel 7, verso 5. Mais tarde, os governantes medos e persas expandiram o império ainda mais. Daniel 8, verso 3, e o verso 4 e o verso 20. Levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte, para o sul. E nenhum dos animais aqui é reino, né? Lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele, o carneiro, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Olha a interpretação bíblica em Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Olha que interessante. Leia a história e você se surpreenderá. Eu não estou dizendo que o carneiro aqui é os reis da Média e da Pérsia, um carneiro com 2 chifres. É Deus que está falando, Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres, 2 poderes, que eram os 2 reinos, são os reis da Média e da Pérsia. Ele está falando do Império Medo e Persa. Deus mostrou ao profeta Daniel que o Império Medo e Persas seriam vencidos pela Grécia. Isso está escrito em Daniel 8, verso do 5 ao 7. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre e signe entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele num ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Daniel 8, 20 e 21. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, que nós acreditamos pela história, Alexandre. O Império Medo e Persas e suas divisões governaram 207 anos, de 538 a 331 a.C. Olha a exatidão da profecia. Louvado seja Deus. Não há dúvida que Deus conhece todas as coisas. Daniel 7, verso 6. O profeta diz assim: depois disto, continuei olhando, e eis aqui o outro animal semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. 4 asas de aves nas suas costas. E tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. O terceiro animal, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representa a Grécia, o Império Grego, e a fragmentação do Império Grego através dos generais de Alexandre. 4 cabeças, 4 comandos. Foi o que aconteceu com o Império Grego. Ele foi
dividido em 4 partes. A Batalha de Gaugamela, também conhecido como Batalha de Gaugamelos, travada em 331 a.C., foi uma batalha decisiva, onde Alexandre derrotou Dario III da Pérsia. Fonte www.sohistoria.com.br/F2/Alexandre. Temos que a profecia de Daniel 8, versos 5 ao 7, e a profecia de Daniel 8, versos 20 e 21, aquele carneiro que visse com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é a Grécia que venceu eles. A profecia está em harmonia com o relato histórico. A velocidade do leopardo, acelerada por 4 asas, caracteriza com precisão os exércitos da Grécia, comandados por Alexandre o Grande, que conquistou o mundo em aproximadamente 1 década. Alexandre, ele percorreu com o seu exército em menos de 8 meses uns 8.200 quilômetros. Que incomparável marcha triunfante. Essas não são palavras minhas. Está registrado isso no livro História Universal, volume 1, página 216. A história mostra que logo após a sua morte, em 323 a.C., o Império Grego foi dividido em 4 partes entre seus generais. Cassandro reinou então a Macedônia, Lisímaco reinou a Trácia, Seleuco reinou a Síria e Ptolomeu reinou o Egito. Na época em que Babilônia era o império dominante, Deus revelou ao profeta Daniel que os impérios sucessores seriam o Medo e Pérsia e a Grécia. Além disso, como já citado, a profecia declarou de modo específico que o grande chifre, Alexandre, assim que se tornasse forte, seria quebrado e substituído por outros 4 reinos, o que nós acreditamos ser a fragmentação dos 4 reinos depois de Alexandre. Daniel 8, versos 5 ao 14, bastante atenção. O profeta disse: estando eu considerando, eis que um bode, Império Grego, vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Nós acreditamos aqui ser Alexandre. Dirigiu-se ao carneiro, que é o Império Medos e Persas, porque as profecias indicam que é assim. Esse carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, correu contra o carneiro e no impeto de sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, os reis da Média e da Pérsia. Eu estou lendo aqui as escrituras e trazendo a história. Pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro da mão do bode da sua mão. E o bode, o Império Grego, se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. A morte de Alexandre ainda jovem. No seu lugar subiram outros 4 chifres também notáveis para os 4 ventos do céu. Cassandro aqui reinou a Macedônia, Lisímaco reinou a Trácia, Seleuco reinou a Síria e Ptolomeu reinou o Egito. E de um deles, da dinastia de Seleuco, saiu um chifre muito pequeno, que a história registra para nós como Antíoco IV, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa aqui, ó, Jerusalém. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Está falando do que Antíoco fez. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, tirado por Antíoco, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra. E o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava. E disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Cooperador Giliardi, é impressionante a profecia. A profecia diz que o santuário de Jerusalém, o templo, seria profanado por um rei da dinastia de Seleuco, né? Sim. É muito claro. Que impressionante. Então, do Império Grego, surgiria 4 reis, e um desses reis, que era Seleuco, ele construiria assim uma dinastia chamada os Seleucidas, né? E surgiria Antíoco IV, que profanaria o templo, e a história registra isso. Daniel 8, verso 1 e o 20 ao 24.
No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel. Ouça a interpretação que o anjo deu à visão. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quando foi quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantaram da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá no seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Então, segundo a profecia, o poder que Antíoco exercia aqui não era dele, era um poder maligno. Sim. Satanás queria destruir o povo santo. Satanás queria destruir Israel. Sempre foi um propósito de Satanás destruir Israel. Sempre foi. Nós temos então na visão o Império Grego, aqui representado por um bode com um grande chifre, que é o poder exercido por Alexandre, que é quebrado e substituído por 4 chifres notáveis, que são seus generais. De um dos 4 chifres surgiu um pequeno chifre, historicamente personificado por Antíoco aqui, que governou a Síria de 175 a 164 a.C. Buscando esse Antíoco helenizar Israel, ele baniu o judaísmo, sacrificou um porco no altar do templo e erigiu uma estátua de Zeus nos átrios do templo. Essa estátua tinha a aparência do próprio Antíoco. O templo foi mais tarde retomado e novamente dedicado a Deus, como Deus revelou ao profeta Daniel. Em Daniel 8, verso 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse, e outro santo, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Eu fico impressionado e assim, assustado. Existe uma denominação religiosa que acredita em uma profetisa, e essa profetisa afirma que o santuário que precisa ser purificado é no céu. Falta visão bíblica nessas pessoas. E ainda se intitulam como profeta de Deus. É de espantar que contradizem as palavras dos profetas da Bíblia e acreditam, as pessoas em profetas modernos, e acreditam em doutrinas que não são harmônicas com as Escrituras. Me perdoe por ser franco e sincero e falar assim. Alexandre ascendeu ao trono da Macedônia aos 20 anos de idade, no ano 336. As profecias bíblicas predisseram a conquista veloz do Império Medo-Persa e de outras nações. Por exemplo, a ascensão da linhagem macedônia ou grega dos governantes mundiais foi predita em Daniel 7, verso 6. Sob o símbolo de um leopardo com 4 asas de ave. Em Daniel 8,5 foi predito sobre o símbolo de um bode que vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Não há dúvidas, repetimos, não há dúvidas quanto à identidade do bode, pois o anjo disse a Daniel, o bode peludo é o rei da Grécia. Há dúvidas, ministro? Não há como ter dúvida. Daniel 8:21, foi o que eu li. Deus ele deu ao profeta Daniel informações antecipadas sobre a ascensão e a queda de impérios mundiais. Entre os anos 618 e 535 a.C., Daniel ele recebeu de Deus profecias a respeito da ascensão da Grécia como potência mundial em substituição ao Império Medo-Pérsia. E os profetas mencionavam essas coisas. Daniel 8 fala de um bode e tal, que engrandeceu sobremaneira, estando na sua maior força, aquele grande chifre que era Alexandre foi quebrado. No seu lugar subiram 4, que são seus generais. Isso é muito importante. Daniel 8, verso 8, Daniel 8, verso 22. A profecia se cumpriu em detalhes. Alexandre se tornou rei em 336 a.C. e num período muito curto, de 7 anos, ele derrotou o império poderoso, o rei persa Dário III, que era o Império Medo-Persa. Depois Alexandre continuou a expandir o seu império até 323 a.C., quando morreu prematuramente aos 32 anos de idade. Ninguém sucedeu Alexandre como governante absoluto e nenhum descendente seu assumiu o poder, como já mostramos. Na verdade, seus 4 líderes mais importantes, que nós já citamos o nome, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, se proclamaram reis por conta própria e assumiram o império. Isso está relatado num livro chamado Era Helenística,
O poder exercido por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre, formou estados seleucidas, helenistas, que existiu após a morte de Alexandre o Grande da Macedônia, cujos generais entraram em conflito pela divisão do seu império, entre 323 a 64 a.C. Existiram mais de 30 reis da dinastia Seleucida. E a história vai registrar para nós a tentativa de Seleuco em unificar o Império Grego. Sempre houve os homens querendo unificar, mas a própria Escritura diz que isso não ia acontecer. Barro e ferro não mistura. A extensão do reino Seleucida, que cobriu desde o Mar Egeu até o atual Afeganistão, trouxe uma multidão de povos, gregos, persas, medos, sírios, judeus, indianos, entre outros. Sua população total naquela época foi estimada entre 35 milhões de habitantes, ou seja, 15% da população mundial na época, em que era o maior e mais poderoso reino do mundo. Seus governantes mantinham uma posição política cujo interesse era salvaguardar a ideia de unidade racial introduzida por Alexandre. Em 313 a.C., os ideais helênicos disseminados por filósofos, historiadores, oficiais, em reservas e casais de casamento interracial, provindo do vitorioso exército macedônio, havia começado sua expansão de quase 250 anos nas culturas do Oriente Médio e da Ásia. Eu digo aqui Ásia Central. O esqueleto estrutural da forma de governo consistia em estabelecer centenas de cidades para trocar ocupação. Muitas cidades começaram e foram induzidas a adotar não só o pensamento filosófico, como também sentimentos religiosos e políticas de natureza helênica. A tentativa de sintetizar o helenismo com culturas nativas e diferentes correntes intelectuais resultou em sucessos de tamanho ou natureza diferentes, tendo como consequência a paz e rebeliões simultâneas que aconteceu em diferentes partes do reino Seleucida. Eu estou lendo o artigo de origem Wikipédia, Enciclopédia Livre. Nós vemos aqui a tentativa de trazer um poder religioso também para dominar o mundo, né? E é isso que Satanás tenta, dominar os homens por meio da religião. Não existe domínio mais forte do que o domínio por meio da religião. O profeta Daniel recebeu de Deus, no capítulo 2, verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com um barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Nós vemos aqui que eles fizeram casamentos e não conseguiu juntar os povos. Nem a dinastia Seleucida conseguiu isso. A história mostra que os reinos que se formaram a partir do poder exercido pelos 4 generais de Alexandre foram vencidos pelo Império Romano. A Guerra Romano-Seleucida, conhecida também como Guerra Romano-Síria, Guerra Síria ou Guerra de Antíoco, foi um conflito militar entre 2 coalizões, lideradas respectivamente pela República Romana e pelo Reino Seleucida. A guerra se desenrolou entre 192 e 188 a.C., nos territórios da Grécia e da Ásia Menor. Roma existia como república, mas não como império. E como república, Roma começa a minar o poder dominante daquela época. E nós vamos ter outro reino que foi descendente ali de Ptolomeu, que é o Ptolomaico. Quer falar um pouco dele? O reino ptolemaico era um reino helenístico, Aquela cultura de disseminar filosofia, entre outras coisas, baseado no Egito. Foi governada pela dinastia ptolomaica, que começou com a ascensão de Ptolomeu I Sóter, após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., e que terminou com a morte de Cleópatra VII, e a conquista romana em 30 a.C. Cleópatra VII foi rainha do Egito. Houve uma guerra, os romanos dominaram ali em 30 a.C. Também a Batalha de Corinto, também chamada de Saque de Corinto, ou Cerco de Corinto, foi travada entre a República Romana e as forças da antiga cidade grega de Corinto e seus aliados da Liga Aqueia, em 146 a.C., que resultou na destruição completa da cidade. Esta batalha marcou o fim da independência grega e o início da dominação romana na história grega.
O Império Grego, então, por meio de Alexandre e seus 4 generais, governaram por 163 anos, de 331 a.C. a 168 a.C. Daniel, capítulo 7, verso 7. O profeta Daniel disse: Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7, verso 16 ao 20, o profeta Daniel disse, ao ver esse animal, desse jeito, um animal terrível, espantoso, com chifres, 10 chifres, Daniel ficou impressionado. O profeta Daniel, lá no capítulo 7, verso 16 ao 20, está registrado, o profeta Daniel disse, cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então Daniel diz, eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferros e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Daniel queria saber. Era terrível, forte, violento. Isso identifica perfeitamente o Império Romano. As 10 pontas significam os fragmentos do potente reino, a divisão depois de 477, a saber, hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, érulos e ostrogodos. Segundo o Alvurd, ele diz, o Império Romano foi sem escrúpulos e implacável na destruição de civilizações e povos, matando cativos aos milhares ou vendendo-os como escravos a centenas de milhares. E isso vemos nessa frase muito bem figurado. Uma frase fora da Escritura, confirmando a Escritura, né, ministro? Amém. Daniel 7, verso 23, o 4º animal, que nós identificamos na história como sendo o Império Romano, será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. A história registra isso. O Império Romano foi diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel 7, verso 24, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, quer dizer, do Império Romano, se levantarão 10 reis. É impressionante a história, né? Grécia Romana é o período da história da Grécia após a vitória romana sobre os coríntios na Batalha de Corinto, em 146 a.C., por Paul Cartledge, né? Esse nome aí, em 2009. Em 31 a.C., César Augusto, filho adotivo de César, morto por conspiradores ainda em 44 a.C., foi nomeado o primeiro imperador de Roma. O ápice do império, contudo, ainda estava por vir, como diz o próprio cognome, o governo de Trajano, o Conquistador. O cognome é o Conquistador. Foi marcado esse governo dele por diversas e bem-sucedidas campanhas militares. No ano 117 depois de Cristo, suas vitórias levaram Roma à sua maior extensão territorial, com quase 50 milhões de pessoas vivendo em terras sob o seu comando, por Danilo César Cabral, o historiador. Gigante repartido. Numa tentativa de resolver problemas administrativos e militares do imenso império, no ano 286, o soberano Diocleciano o repartiu em 2, mantendo o posto de imperador soberano. Diocleciano ficou no comando do lado oriental, deixando o general Maximiliano como líder do reino ocidental. Mais tarde, em 330, após uma série de guerras civis, Constantino I
transferiu a sede do império para a cidade de Constantinopla, onde hoje fica Istambul, na Turquia. Citação histórica por Danilo César Cabral. Olha que interessante. O Império Romano foi dividido em dois, Isso. Roma Oriental e Ocidental. Conforme nós temos em Daniel 2, a estátua tinha 2 pernas. Interessante, não é? Muito. Constantino, ele vai unificar o império, mas para isso a história diz que Constantino usou a religião para unificar o império. Isso está na história, nós vamos ver isso. Ouça o que o anjo disse dos 10 chifres. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, Império Romano, se levantarão 10 reis. Daniel 7, 24. Quais foram esses reis? Os anglo-saxões, hoje Inglaterra, os alamanos, hoje Alemanha, os francos, hoje França, os burgundos, hoje Suíça, os suevos, hoje Portugal, os vândalos, que hoje é a Itália, os visigodos, hoje que é a Espanha, os lombardos, os érulos e os ostrogodos foram destruídos, conforme a visão. Daniel 7, 24, como os dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor, os 10 chifres indicam também a fragmentação do Império Romano, Daniel 7, 24, e você vai ter ali os dedos em Daniel 2. Em 376, após cruzar o rio Danúbio, os visigodos invadem o território romano. Aqui nós vamos começar a mostrar a fragilidade de Roma e quando Roma perde a soberania sobre o mundo. Em 410, os bárbaros avançam pela Itália e saqueiam a cidade de Roma. Em 476, o Império Romano do Ocidente cai com a deposição do último imperador Rômulo Augusto. Isso está registrado por Danilo César Cabral. Os angros e saxões angro é um termo moderno que se refere a um povo germânico cujo nome deriva da antiga região de Anglia. Os angros foram um dos maiores grupos que fixaram na Britânia após a queda de Roma, fundando vários dos reinos da Inglaterra, anglo-saxões, instalando-se na Anglia Oriental, Mércia e na Nortúmbria, no século V. Seu nome deu origem ao nome Inglaterra. Isso você pode encontrar na Wikipédia, Enciclopédia Livre. Os francos formavam uma das tribos germânicas que adentraram o espaço do Império Romano a partir da Frísia como federados e estabeleceram um reino duradouro na área que cobre a maior parte da França nos dias de hoje e na região da Francônia, na Alemanha, formando a semente histórica de ambos esses países modernos. Origem, Wikipédia, Enciclopédia Livre. Os burgúndios professavam o arianismo. O arianismo era uma crença contra a doutrina da Trindade. Mas durante o período de permanência em terras francesas, muitos deles se converteram ao catolicismo. A religião foi fator de conflito com os povos do local e também com os romanos em algumas ocasiões, por Antônio Gasparetto Júnior. Os suevos foram um grupo de povos germanos, parte dos quais migraram à Espanha durante as invasões bárbaras. Fundaram um reino na antiga província romana da Galécia, que duraria entre 409 e 585 d.C., data em que foi anexado pelos visigodos. Origem, Wikipédia. Os vândalos eram uma tribo germânica oriental que penetrou o Império Romano durante o século V, entrando na Gália, atravessando a Ibéria e conquistando o norte da África, onde criaram um estado, estabelecendo sua capital em Cartago, uma antiga cidade fenícia que fora ocupada pelos romanos desde o fim da Guerra Púnicas. Nós temos os visigodos também. Foram um de 2 ramos em que se dividiram os godos, um povo germânico originário do leste europeu, sendo o outro os ostrogodos. Ambos pontuaram entre os bárbaros que penetraram o Império Romano tardio no período das migrações. Após a queda do Império Romano no Ocidente, os visigodos tiveram um papel importante na Europa, nos 250 anos que se seguiram, particularmente na Península Ibérica, onde substituíram o domínio romano da Espanha, de 518 até 711, data da invasão muçulmana. Os lombardos, ou
longobardos eram os povos germânicos originários da Europa setentrional, que colonizou o Vale de Danúbio e a partir dali invadiu a Itália bizantina em 568 sob a liderança de Alboino. Lá estabeleceram um reino lombardo, posteriormente chamado de Reino Itálico, que durou até 774, quando foi conquistado pelos francos. Sua influência na geografia política italiana fica evidente na denominação regional de Lombardia, né? Muita gente ouviu falar esse nome muitos esses dias, né? Os ostrogodos eram um ramo dos godos, povo germânico que, segundo Jordanes, surgiam na região meridional da Escandinávia. Esse povo originalmente era um povo unificado, mas acabou por dividir-se em dois ramos, visigodos e ostrogodos. Nenhuma outra fonte primária menciona esta longa migração que poderia ter se iniciado no Báltico ou no Mar Negro, e é possível que os godos tenham se desenvolvido como um povo distinto dos demais bárbaros nas fronteiras do Império Romano. Os godos, segundo Jordanes, se distinguiam por usarem escudos redondos e espadas curtas e obedecerem fielmente a seus reis. Nós estamos falando da divisão do Império Romano, por isso estamos trazendo esses fatos históricos. Daniel 7:24 diz assim: e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantaram 10 reis. Os chifres aqui, ele está dizendo que são 10 reis que se levantariam do Império Romano. A história confirma isso. Chifres, pontas ou chifres são reis ou reinos menores. E assim nós vimos vários reinos. Daniel 7, verso 23, o anjo disse ao profeta: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. O Império Romano durou 5 séculos, começou em 27 a.C., Roma começa em 27 a.C. e termina ali em 476, com a posição de império, estendia-se do rio Reno para o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. Este dado está https www.todamateria.com.br/persa Juliana Bezerra, professora de História. A parte ocidental do Império Romano fragmentou-se em definitivo a partir de 476, quando o último rei Rômulo Augusto foi destituído do trono por Odoacro, rei dos Érulos. Com isso, as terras na Europa Ocidental foram ocupadas pelos povos germânicos, que eram os bárbaros, e formaram pequenos reinos, como diz o profeta no capítulo 7, verso 24 de Daniel, que formaria reinos pequenos. Pontas e chifres são reinos menores. Daniel 7, verso 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Os povos bárbaros, sobretudo os visigodos, foram os protagonistas da queda do Império Romano do Ocidente. Gradualmente eles ocuparam os territórios romanos, culminando com a deposição do último imperador Rômulo Augusto no ano 476, após a ruína ocidental, restou o reino oriental sediado em Constantinopla. Na história da Europa, dá-se o nome de migração bárbaras, invasões bárbaras, ou o período das migrações, ou a expansão alemã. Volker van der Ung. E aí acontece uma série de migração de vários povos que ocorreu entre os anos 300 e 800, a partir da Europa Central, que se estendia a todo o continente. Cumprindo a profecia registrada em Daniel 7, 24, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantaram 10 reis. Assim, como já estudamos, a história confirma o surgimento de 10 nações a partir da divisão do Império Romano. A partir do século V, então, o Império Romano já não tinha mais controle das invasões dos germânicos. E em 409 e 429, a Itália, Espanha e a Gália foram invadidas por inúmeros povos. Roma foi saqueada pelos visigodos em 410 e pelos vândalos em 455. Os vândalos posteriormente migraram para a Península Ibérica, e depois para o norte da África. Alanos e suevos também atacaram a Península Ibérica e anglo, junos e saxões atacaram a Bretanha. O grande destaque das invasões foi dos hunos, liderado por Atila. Eles vinham da Ásia, na região da atual Mongólia, e causavam pânico tanto aos romanos
como aos outros povos germânicos que muitas vezes fugiam dos hunos, por Daniel Neves, graduado em História. Deus, então, por meio do profeta Daniel, revelou um poder, um chifre, desenvolvendo entre os 10 chifres. Então, entre esses 10 chifres, desenvolve um poder. Entre as nações da Europa, ali vai desenvolver um outro poder. Porém, esse poder seria diferente dos 10. Ouça o que Tertuliano escreveu a respeito dos cristãos. Se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se move ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido. Os cristãos aos leões. Escreveu Tertuliano a respeito dos cristãos, pois eram apontados como culpados por tudo o que acontecia de errado no Império Romano. Olha só. A história registra a perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. E depois a história registra que entre a fragmentação do Império Romano surgiria um poder religioso. Vamos ver um pouco mais sobre isso? O estabelecimento dos germânicos resultou na formação da Europa medieval, onde houve uma fusão da cultura latina dos romanos com a cultura dos povos germânicos. O processo de decadência do Império Romano e o estabelecimento dos germânicos resultaram em um declínio populacional, principalmente em virtude da violência do processo e da ruralização. À medida que os reinos foram estruturando-se, o cristianismo foi consolidando-se e sendo disseminado entre os germânicos. Isso por Daniel Neves, graduado em História. Aqui nós vamos ver uma fusão de culturas. É um sincretismo, onde o cristianismo vai ser consolidado, mas sendo sincretizado com a cultura dos povos, e essa sincretização, se assim eu posso dizer, foi o que deu origem a um poder entre os 10 ali, que vai surgir a 11ª ponta. Mas vamos ainda registrar um pouco mais sobre a perseguição aos cristãos. Em 250 depois de Cristo, aconteceu a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentara. O imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifício aos deuses romanos. Eram entregues certificado aos que obedeciam. Os que não o faziam eram presos e executados. Esse texto é o texto de um livro Resistência Cristã, por John Campagem, São Paulo, Missão Portas Abertas, 2002. E no ano 250 ainda, não havia ainda o fim do Império Romano. O Império Romano estava ainda existindo. O Império Romano só vai deixar de existir como uma dominação universal em 476. Em 303 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano promoveu a perseguição talvez a mais sangrenta aos cristãos do Império Romano. Eusébio relatou o caso de muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. O livro é Resistência Cristã, por John Campagem, de São Paulo. Nesse cenário que nós estamos lendo aqui, é que aparece a figura dos imperadores romanos. Eles vão aparecer com grande poder. Aí nós temos então os imperadores. Constantino I, também conhecido como Constantino Magno ou Constantino o Grande, foi um imperador romano proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de julho de 306, que governou uma porção crescente do Império Romano até sua morte. Licínio foi um co-imperador romano. Seu reinado compreende o período de 308 a 324, sendo que em 30 de abril de 313 unificou todo o Império Romano do Oriente. Foi seu cunhado, Constantino, imperador do Ocidente, quem o tirou do trono, após uma batalha militar entre os dois, e condenou-o à morte, e assim transformou-se no comandante supremo de todo o Império Romano. Na Alta Idade Média, a Europa presenciou o fortalecimento da Igreja Católica como uma instituição poderosa, e tudo isso começou nos tempos do Império Romano. Constantino, após tornar o soberano do Império, derrotando ali o seu rival, proclamou em 313 o Edito de Milão, Constantino, Edito de Milão, sobre a inspiração do lema. Constantino, ele acreditava assim: um Deus no céu, um imperador na terra. Constantino proclamou em 313 o Edito de Milão, a lei que garantia liberdade para cultuar qualquer Deus, o que seria fundamental para a futura conversão total do império à religião. Na prática, o Edito de Milão, na verdade, representou aqui uma guinada
uma guinada para o surgimento de uma ponta que exerceria um poder depois a nível mundial, diz o teólogo Pedro Vasconcelos, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Em 380, por meio do Edito de Tessalônica, o imperador romano Teodósio I determinou o catolicismo como religião oficial do Império Romano, e isso permitiu o cristianismo estabelecer-se como maior religião nas terras dominadas por Roma, por Daniel Neves Silva. Então nós vamos ver que o imperador Teodósio, imperador romano, apenas sacramentou um processo de algumas décadas que havia acontecido anterior, consolidando a tendência inaugurada por Constantino. Então, usando o poder do Estado, essa religião perseguiu práticas religiosas tradicionais e pagãs, e com isso inúmeras regiões foram cristianizadas, e após o século V, a Igreja Romana ocupou o vácuo de poder deixado pelos romanos quando o Império caiu. Por isso que durante a Idade Média era frequente que as cidades fossem governadas por sacerdotes locais. Isso não é nós que estamos falando, isso foi escrito por Daniel Neves Silva, um historiador, cumprindo a profecia que diz que destes reinos fragmentados surgiria um poder político religioso. A igreja soube associar-se com o poder secular dos novos reinos à medida que eles iam instalando-se. Isso só foi possível por conta dos grandes esforços realizados por ela para cristianizar os povos germânicos. À medida que eles eram cristianizados, a igreja reforçava o seu poder, ao mesmo tempo que lhes dava legitimidade. Isso é interessante, lá em Apocalipse diz que os reis da terra prostituiu com ela. Não há dúvida que nós estamos aqui trazendo um cenário profético e a história do que aconteceu aqui aparece com bastante clareza. Olha, esperamos que você tenha entendido que a profecia do capítulo 2 e 7 é a mesma. Porém, no capítulo 7 nós temos mais detalhes que nos auxilia na interpretação correta da mesma. Em meio a todo o domínio dos homens, aguardamos nós o cumprimento de Daniel 7, 27. E os reinos, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, verso 19 ao 21. Então tive desejo, Daniel diz, de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, ele queria saber, e do outro chifre que subiu diante, do qual caíram 3. Esse chifre que nós já começamos a falar, que era um poder político e religioso, destrói 3 poderes. Daniel continua, isto é aquele chifre que tinha olhos, um chifre que tinha olhos e uma boca, e que falava grandes coisas, e cujo parecer esse chifre era mais robusto do que os dos seus companheiros. Quer dizer, um poder que existe entre as 10 nações da Europa ali, mas que é muito mais forte, muito mais poderoso, que era o poder político e religioso. E Daniel, nosso irmão, diz, eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Nós já identificamos por meio da profecia e da história o Império Romano como o quarto animal. A história confirma o surgimento de uma igreja a partir do Império Romano, de um poder político e religioso a partir do Império Romano. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por dar a nós o conhecimento da Tua palavra, por revelar por meio dos Teus santos profetas o Teu querer, a Tua vontade, e assim nós podemos, por meio das Escrituras, conhecer, ó Deus querido, as coisas que têm acontecido no desenrolar da história deste mundo, que está abatido, cansado por governos corruptos, por homens, ó Eterno, que têm governado esse mundo de forma que não é o Teu querer. Nós estamos constantemente orando pela vinda de um reino glorioso, que será o reino milenar do nosso Senhor Jesus, o qual levará esse mundo ao estado perfeito, ao estado de perfeição que o Senhor deseja. Ao lermos e ao estudarmos as profecias, nós percebemos que o Senhor sempre colocou no coração do Teu povo, por meio dos Teus santos profetas, que o reino deste mundo passará a ser do Senhor novamente. E assim nós cremos, e assim nós oramos, e assim nós pedimos, venha o Teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Aguardamos o aparecimento do nosso Senhor Jesus, o qual transformará este mundo, levará ele de volta
à perfeição. Aguardamos o tempo da restauração de todas as coisas. E assim, no desenrolar da história, nós podemos contemplar que o Senhor tem mostrado que todas as coisas têm acontecido conforme estão previstas, assim previstos pelos seus santos profetas. Nós agradecemos ao Senhor pela revelação da Tua palavra. Oramos por cada ouvinte, que cada um possa entender o Teu querer, a Tua vontade. Que nós possamos estar preparados para a vinda do reino glorioso do nosso Senhor Jesus. Mas infelizmente muitas pessoas estão com o pensamento assim distorcido, que não é harmônico com a Tua palavra, e poderão estar recepcionando o nosso Senhor Jesus como o anticristo. Sabemos que Satanás tem este desejo, esta vontade, assim como no nascimento de Jesus, os que viviam no tempo do seu nascimento não identificaram ele como o Messias por falta de conhecimento da verdade e pelo poder político e religioso dominante da época. Assim, nos nossos dias também existe um poder político e religioso, existe um domínio do maligno na mente das pessoas, que quer levar as pessoas à destruição. E para isso não querem que compreendam a verdade, porque só a verdade tem poder de libertar. Nós agradecemos ao Senhor por mais um programa. Oramos por cada ouvinte, por cada pedido de oração. Estendo suas mãos sobre cada vida, atendendo a necessidade de cada um, auxiliando naquilo que cada um precisa, dando graça, dando força, dando ao Senhor discernimento espiritual, encorajamento para que possam tomar decisão ao teu lado. Assim nós agradecemos no nome santo de Jesus o Cristo por tudo. Em nome de Jesus somos gratos ao Senhor por tua palavra nesta manhã. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.